Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários e opiniões. Eu vou começar fazendo uma pergunta para uma pessoa, não conheço, é a primeira vez que eu o vejo me mandando mensagem, e agradeço por sinal. Ele falou, mas por que tanto pessimismo? Ele me perguntou, ou ele afirmou, eu não me lembro exatamente, ele falou, que pessimismo, isso e aquilo. Eu vou passar as notícias de hoje para vocês e fica na cabeça de cada um, se vocês puderem fazer uma reflexão e me mandar depois se eu tenho... a minha vida fora disso, dessa podridão, desse mar de lama, que é um bandido, um condenado, um presidiário com 90% de vagabundos, que vive de bolsas e bolsas, o futebol, que é principalmente brasileiro, tudo é movido por corrupção, tudo é movido por podridão, por mar de lama, por latrina, por esgoto, é um esgoto. Enfim, eu gostaria que vocês fizessem. A minha vida eu sou otimista. Eu consigo separar isso. Agora, dentro dessas notícias de hoje, eu gostaria que vocês me passassem alguma notícia boa, porque eu quero que vocês olhem e me falem, não é o pessimismo. Isso não é pessimismo. Eu estou passando um fato para vocês. Então eu gostaria que você, principalmente, que ou afirmou do pessimismo, ou perguntou se é pessimismo, se você enxerga alguma coisa boa, mas eu te peço um favor. Não me coloca coisas de idiotas, segue o líder, Palmeiras é líder, o Palmeiras... E não é só sobre o Palmeiras, tem a ver também, lógico. Leila Pereira é foda, ela é doutora... Dá argumentos inteligentes, senão nem escreve, irmão. Por favor, não toma meu tempo. Por favor. Então vamos lá. Vamos começar. O Vitor Roque, a lesão que ele sofreu na tesoura daquele bandido do futebol, ele vai ter que pegou os ligamentos do tornozelo, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Eu não acredito no Palmeiras em nada. Nada que vem lá de dentro. Dizem, conforme reportagem da UOL, tá? Vitor Roque vai passar por cirurgia e só volta ao Palmeiras após a Copa. Isso eu acredito. Antes, certeza que não. Esse bandido do futebol, da bola, que deu a tesoura, eu sugeriria, como já falei... Não, isso eu acho que eu nunca falei para vocês, é a primeira vez. Quando um jogador é maldoso, eu não vou julgar se foi por mal, mas quando dá uma entrada dessas, esse cara tinha que ser suspenso do futebol pelo tempo que o outro jogador vai ficar fora. E não receber salário. Porque aí ia pensar 10 vezes antes de fazer. O problema, ele só não prejudicou o Palmeiras muito, como prejudicou o menino. Por quê? Se existia que desse Ancelotti com Matheus Cunha e a porra e a puta que eu pariu, se existia uma ideia, um fio de esperança de Vitor Roque estar na Copa do Mundo, acabou. Ele tirou o sonho de um cara de agora. Não quer dizer que o Vitor Roque não possa estar na próxima. Ele prejudicou de todos os lados. Então, eu estou dando como exemplo esse caso, que não foi um lance casual. O Vitor Roque já tinha ganho, ele dá a tesoura. É só vocês verem o lance. Ou eu estou errado? O que acontece? Esse cara tinha que ser suspenso pelo tempo que o Vitor Roque vai demorar para entrar o primeiro dia em campo. Quando ele entrar em campo e falar, eu estou bem, ele voltava. Mas até então não receber salário nenhum. Que se foda. Primeiro, vamos para a segunda parte, né? Vocês viram o escândalo. O Abel Ferreira tomou 8 jogos, já está cumprindo e abaixaram 1. Todas as suspensões para o Corinthians que haviam por causa do jogo da Arena, um jogo que a Arena não ia a Arena do povo do Brasil, a Arena brasileira, né? Que aquele estádio não é do Corinthians. Aquele estádio é do povo brasileiro, é com dinheiro do povo brasileiro que o Corinthians não paga. E vão arrumar uma forma, de alguma forma, alguém vai ligar, acho que vocês devem para entender, para a Caixa Econômica dando ordens. Esperem e verão. Aí o que acontece? Guardem esse vídeo, por favor. Alguém vai ligar. Bom, eu sei alguém quem, mas eu não posso falar. E aí o que acontece? Vocês pegam tudo isso,
O Corinthians tomou suspensão daqui, jogador, Mateuzinho, Hugo Souza, blá, 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 blá. Todas as punições foram revistas. O Corinthians não perdeu o mando de campo por injúria racial contra o Carlos Miguel. Não perdeu. Acabou. Tiraram uma multa, 20 mil reais. Não sei nem qual valor. Que vão pra puta que pariu. Daqui a pouco eu completo. O Mateuzinho, que tinha 4 jogos, caiu para 2. O Hugo Souza, que tinha 2 jogos, caiu para 1. Isso é o reflexo de um bandido, um condenado, um presidiário que tem 90% de vagabundos de eleitores, fora a esquerda, que é um lixo, todo o mundo, praticamente todo mundo, aboliu isso. E o bandido condenado presidiário apoia Irã, apoia Cuba, apoia o terrorismo, o antissemitismo, e não sai preso. Um cidadão comum, eu sou judeu, se eu sair no Brasil agora, eu chegar para um negro e falar, você é negro, eu falar para um homossexual, você é um viado, eu falar para mim, ou para algum judeu, você é um judeu, eu saio algemado. Ah, se fosse assim, pergunta se ele sai algemado. Continuando, esse mesmo tribunal lixo, corrupção, interesses, corintiano e flamenguista, esse mesmo que puniu Abel Ferreira, faz tudo isso. Que não puniu o Bruno Henrique, puniu o Ronaldo, deram 100 mil. O escândalo das apostas, e que até hoje nenhuma empresa de apostas se manifestou. Eu sugiro a vocês nunca apostarem, não confiem. Você não viu o Paquetá lá na Inglaterra, o que aconteceu? Com todas as provas, só se a imprensa toda mentiu tudo, todas as vezes. O cara foi absolvido. Aqui, Bruno Henrique foi condenado e não cumpriu nada. 12 jogos, cadê os 12 jogos? Cadê o Ninho do Urubu? 10 diretores assassinaram não, desculpa, responsáveis pela morte, eu não posso falar isso, responsáveis pela morte de meninos, foram inocentados. Aí já não é só o tribunal de esportivo. Aí entra desde o Supremo, que também é o reflexo de um mar de lama, podridão, latrina, esgoto, corrupção. Olha esse Alexandre, esse escândalo, um atrás do outro. O maior chefe de corrupção da história da humanidade comanda uma teia que a cada milímetro quadrado do Brasil está enraizado a corrupção, a podridão, a nojeira, o asco, a latrina, o esgoto. Vocês entendem? Tá joia. Vamos continuar. Então o Corinthians não... praticamente sem punição nenhuma, depois do escândalo que aconteceu na Arena do Povo, não na Arena do Corinthians, porque essa arena é com dinheiro do povo, isso tem que ficar claro, e não é para o palmeirense, é para todo mundo, inclusive para os corintianos. O corintiano, que tem muito corintiano muito sensato, não esses idiotas da imprensinha, youtuberzinhos, mídias sociais, esses lixos que têm armas na mão. Quais as armas? Celulares, computadores, caneta, microfone. É um povo predominantemente ignorante, de 90%. Porque isso para mim não é Brasil. O Brasil para mim é o melhor país do mundo, é a melhor terra do mundo, é a terra mais bonita do mundo, e que 5, 10% do Brasil, desse povo, é que faz o Brasil andar. E digo mais, se a gente tivesse no Brasil, país Brasil, administradores israelenses, americanos e de poucos países da Europa, o Brasil hoje seria o maior, melhor país do mundo em tudo. Tudo. Desde o turismo, onde vocês quiserem. Tudo. Eu defendo isso. Eu tenho como... Eu não posso falar tudo, mas eu defendo isso desde que eu me formei na faculdade. Há mais de 30 anos atrás. Bom, falamos do Vitor Roque, falamos das punições.
o escândalo que aconteceu no Maracanã, aquele outro latrocínio, que foi 3 expulsões no mínimo, e não teve uma com esse daronco e esse VAR lixo vagabundos. Não saiu os áudios até hoje. Porque o jogo do Flamengo foi antes. Os jogos do dia depois saíram todos os VARs. Por que vocês acham? Os áudios, eu quero dizer. Por que vocês acham? Estão mudando? Ou vão falar que nem aconteceu com aquele escândalo do jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil? Que isso já esqueceram. Que o Palmeiras foi latrocinado de novo. Que resetaram o VAR. Era o impedimento e o pênalti que não existiu. Resetaram tudo. Vamos continuar. Então, esse escândalo. Aí entra a escória da humanidade, que é nada mais que o exemplo de um bandido, um condenado, um presidiário, um presidente do Flamengo, que apoia Bruno Henrique, um bandido, um condenado, que traz um Paquetá que acha que a gente sabe, né? Como aconteceu, ou de que forma. Eu não posso falar o que eu penso, que tem um Bruno, goleiro assassino, que veio do Flamengo, que tem 10 diretores inocentados pelas mortes dos meninos do Ninho do Urubu, que ninguém teve responsabilidade. Que é isso, foi um acaso, né? E ele põe, justamente no dia, na semana que aconteceu tudo isso do Flamengo, ele põe o Palmeiras no meio para mudar o foco. Eu volto a falar para vocês. Se essa Leila Pereira, essa lixo de profissional, sempre profissional, esse escândalo de profissional, é caneteira, que ela pode, eu dou a última palavra, e vocês estão mais calmos, e que vai pra puta que pariu, eu pergunto o seguinte para vocês. Cadê ela, que gosta de falar pra caralho, e quando dá tudo errado, que quase tudo, ela não aparece e mete a cara? Por que você não chama uma reunião, Leila Pereira? Aí você vamos chamar. Aí eu quero ver a tua caneta. Chama uma reunião com 18 clubes, não 19, como eu falei ontem. Exclui Corinthians e Flamengo. Montem a liga sem os dois. O Flamengo não falou que é um Real Madrid, que vai ser um Real Madrid? Que ele jogue uma liga. E o Corinthians? Caso de polícia, de bandidos dentro do Corinthians? Não sou eu que estou dizendo, é a polícia. A polícia. Monta, deixa os dois. Ontem eu falei do Flamengo, Flamengo com Flamengo, não. Eles montam um campeonato brasileiro, isso e aquilo, entre eles dois. O que vocês acham? Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Eles jogam 280. Quantos jogos são por média ano? 70? Eles jogam 35, cada um na casa do outro. Por que vocês não fazem isso? Deixa eles jogarem. Porque é um escândalo que acontece a cada dia. Entendeu? Esse presidente do Flamengo, os presidentes deveriam se unir para tirar esse cara. Se ele não sai do Flamengo, toda a cúpula do Flamengo, o Flamengo vai jogar sozinho. Por quê? Vocês têm medo do quê? Ai, não vai entrar dinheiro? Vai entrar dinheiro. Vai entrar dinheiro. Porque tem gente que acredita no produto futebol. Só que o produto futebol está acabado. É um lixo. É um mar de lama. É um esgoto. É uma latrina, é uma corrupção, um atrás do outro. Quem quer fazer, faz. Vamos continuar. Ainda tem coisa a mais para falar. Ok. Tem várias coisas aqui, eu quero ver se tem mais alguma coisa do Palmeiras. Vou falar de São Paulo. São Paulo, acusados de vender áudio, porque agora são acusados, até ontem, eram acusados de vender o áudio com as coisas do, como é o nome? Com o áudio o Schwartzman, do Douglas, dessa Mara, eles chamam de Maracutaia, a esposa ou ex-esposa do Casares, que eles abriram a podridão. Esses caras que colocaram o áudio foram julgados no São Paulo por terem vendido, não, terem colocado o áudio para todo mundo escutar. Ah, dizem que eles compraram o áudio dessa Adriana. O que é verdade, o que é mentira, eu não sei. Eu sei de uma coisa.
O cara que expõe toda a merda, ele ainda acusa, ele é julgado. Esse é um Brasil. Nada mais é um reflexo do que o Brasil. Esses caras, a torcida de São Paulo tem que agradecer esses caras. Porque sem esses caras, o São Paulo estaria com Júlio Casares e todos os bandidos. Ah, Ronaldo, mas por que bandidos? Aquele áudio não incrimina ninguém. Esses caras já não deveriam estar na cadeia. Os ex-presidentes do Corinthians não deviam estar na cadeia. O que o Santos está fazendo, uma gestão temerária com esse negócio do... O Santos virou pó. E aí entra a podridão, o lixo, a corrupção, a latrina, o mar de lama, que é a CBF, é o esgoto. Fair play financeiro. Vamos lá que tem mais coisa, calma. Escândalo, matéria da UOL. O UEFA joga caso Vinícius Júnior Prestiani para debaixo do tapete. Quem escreveu foi o Paulo Vinícius Coelho, que para mim é outro lixo de profissional. Ele é palmeirense, foda-se. É um lixo de profissional, mureteiro. Não tem opinião. Só fala de números, números, números. Quando tem que pôr incisivo, não defende. Então vai se fuder, meu. Bom, sabe qual foi a punição que a UEFA deu para um cara? 2 jogos. Um ele já cumpriu, acho que cumpriu já os 2. Aí já é mundo. Porque a gente sabe que a Europa, quando eu era criança, eu escutava a Europa, puta, é o paraíso do mundo. É o mesmo lixo que a América do Sul, só que ainda com mais cultura. Mesmo lixo, mesmo antissemitismo, mesmo racismo, mesma podridão. A Espanha, a França, Bélgica. Eu posso te dar vários países que hoje eu não estou generalizando. Óbvio que tem gente decente, mas a maioria, povos podres. Países lindos, povos podres. Escória. Não generalizando, deixo muito claro, tem exceções. SAF do Botafogo defende Textor e pede reconsideração de ordem que o afastou. Os advogados viram várias coisas, como é que se diz, irregulares na condenação de Textor, que pela Eagle, que ela agiu não corretamente. Não, ele agiu corretamente, esse bandido, outro que devia estar preso. E não é só no Brasil, em vários países do mundo. Nem sei se ele pode entrar em alguns países, senão ele vai ser preso. Eu não sei, eu estou perguntando. Tá aí. Tá aí. Advogados que ganham milhões para defender um cara que é um bandido, que já devia estar preso antes. Parabéns. Esse é o produto futebol brasileiro. Se eu sou um milionário, bilionário, eu não ponho um centavo nessa merda, nesse lixo. Rapaziada, acabou. Eu vou deixar uma pergunta para você, principalmente para você, ou que me perguntou, eu só não me lembro, sinceramente, ou você afirmou que eu tenho otimismo em relação a tudo isso. Você pode me dar uma notícia boa? Por favor. Na minha vida eu sou otimista. Eu sou um sonhador. De verdade. Agora, para esse produto chamado lixo de futebol brasileiro, com tudo que envolve, pessoas que envolvem, a escória, a corrupção, tudo isso, o sistema judicial, o Tribunal de Justiça Desportiva, Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, que é outro lixo, é uma latrina. Pergunto a vocês. Pergunto a você principalmente. Alguém pode me mostrar? Pode ser que eu esteja errado. Me mostrem, por favor. Rapaziada, bora fazer. Barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu? Um ótimo dia. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde você tá? Onde que você tá? Eu agradeço. Ótimo sábado a todos.